Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. Hoje é a nossa 7ª aula do módulo de funcionários de escola e na aula passada nós encerramos as atividades do módulo. Só que hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o memorial descritivo. Vimos na última aula sobre a profissionalização dos funcionários no contexto da terceirização. E vimos também sobre os funcionários na gestão da democracia escolar. Vocês se lembram que logo no início desse módulo, eu falei para vocês que ia fazer uma visitinha lá no polo de Porto Velho, da FATEC, para saber um pouquinho quais eram as dificuldades dos alunos sobre o memorial descritivo? Então, essa aula de hoje é resultado desse trabalho, dessa visita. Nessa aula, nós trouxemos para vocês as dúvidas que conseguimos levantar nessa visita ao polo, as dúvidas também que os tutores têm trazido até nós através do chat e que têm trazido também através da coordenação do curso. Vamos ver um pouquinho que dúvidas são essas? Então, essas são as maiores dúvidas. Como fazer o memorial descritivo? O memorial, ele deve seguir a estrutura proposta no modelo ou pode ser um texto único? Se eu tirar nota baixa no memorial, posso fazer outro para melhorar a nota? Como postar o memorial no ambiente virtual? Como o memorial é avaliado? Essas questões nós vamos tentar responder no decorrer da aula de hoje. Além disso, vamos ver também um pouquinho sobre plágio. O que é plágio? Vocês vão saber na aula de hoje um pouco mais sobre o significado dessa palavra. O que quer dizer plágio? Nossa equipe esteve presente no polo de Porto Velho, no polo da FATEC de Porto Velho, e preparou uma enquete justamente sobre essas dúvidas do memorial. Vamos ver o resultado dessa enquete? A capacidade de sintetizar uma ideia, para alguns, não é uma tarefa tão simples. Mas qual será a dificuldade real das pessoas na hora de resumir e registrar algo? Hoje acompanharemos a opinião de alguns alunos do Profuncionário sobre o memorial descritivo. Acompanhe. Meu nome é Simone, eu sou aluna do curso Profuncionário Técnico em Infraestrutura Escolar. Meu nome é Ana Nery, eu sou aluna do curso de Infraestrutura do Profuncionário. Eu me chamo Rosimar, eu sou funcionária pública, estadual, trabalho no Centro Educacional Maria de Nazaré e estou fazendo o curso de Infraestrutura Escolar. Você sabe me dizer o que é um memorial descritivo? Sinceramente, eu nunca ouvi falar. Primeira vez foi primeira aula que eu assisti. E não sei como é, não sei o que é, não sei nem para onde vai. Eu nunca vi falar. A primeira vez que eu vi falar no memorial descritivo foi aqui no curso do Profuncionário. E já estive conversando com universitários que também tiveram dúvida em distinguir o que é um memorial. Memorial descritivo, você vai descrever tudo aquilo que você viu durante a aula. Né? Você assiste a aula, a videoaula no caso, né? Lá tem os slides, a professora vai explicar tudo que ela está passando e você vai fazer suas anotações. No final disso, você vai acrescentar, né? Além do que você viu na aula, aquilo que você entendeu da aula. A senhora tem o costume de fazer anotações na aula? Sim, eu tenho umas anotações, eu pedi orientação do tutor e ele me deu uma certa orientação. E eu
comecei a fazer um resumo de tudo que eu estou estudando e comecei a fazer o memorial, que ele me deu o modelo, me passou o modelo e eu comecei a fazer. Sim, porque não porque era para o memorial, é pela atividade que tem, né? Depois de cada aula tem uma atividade, então eu sempre tinha o hábito de anotar. Na aula eu não procuro fazer anotações, eu procuro observar, né, a aula e procurar entender o assunto. Depois eu vou, né, no material didático, leio, né, e vejo que está de acordo com o que foi explicado durante a aula, e aí eu faço minhas anotações e depois eu vou fazer uma leitura, né, do que eu estudei, do que eu anotei, e aí eu vou descrever. Qual foi a dificuldade na hora de fazer o memorial? A senhora teve? A dificuldade foi isso, era que eu não sabia como começar, se era um resumo do que eu tinha aprendido, o que era. Eu não sabia, não tinha rumo, qual rumo eu ia seguir, né? Mas aí depois eu pedi a orientação dele, aí eu entendi pela orientação dele que era um resumo de tudo que eu tinha visto. Assim, depois que eu ouvi falar nele, ao meu ver, eu achei que fosse mais ou menos como uma redação sobre o que eu entendi da aula, né? Na aula de hoje você verá que o memorial descritivo não é um bicho de 7 cabeças. Bons estudos e até logo. Viram só quantas dúvidas? Vocês se lembram que nossa primeira aula desse curso, ainda no módulo de Fundamentos na EAD, na primeira aula, nós passamos para vocês algumas orientações sobre o memorial descritivo. Justamente por conta dessas realidades que nós acabamos de ver aqui. Vocês perceberam que grande parte dos alunos entrevistados nunca tinham ouvido falar no memorial descritivo antes desse curso? É natural que vocês tenham certas dificuldades, justamente porque vocês não tinham ainda esse conhecimento. Por isso a preocupação de trazer para vocês sobre algumas orientações sobre o memorial descritivos logo na primeira aula do curso, já que para vocês tivessem alguma noção disso. Lembrem-se que as aulas, elas ficam disponíveis para vocês no ambiente virtual e vocês podem voltar a assisti-las quantas vezes forem necessário. Voltando aqui para a nossa enquete, perceberam que alguns alunos têm o hábito de fazer anotações, outros não, e isso são hábitos que vocês vão criando no decorrer do curso. Algumas pessoas têm certas facilidades, têm certos hábitos de estudos, outras têm diferenciados. Então, isso vai partir de cada um de vocês. O importante é que vocês entendam o que é o memorial descritivo. Teve uma das alunas entrevistadas que falou, o memorial ele é a memória, o relato da aula, de tudo que passou. Eu senti falta de um detalhe no memorial de vocês. Eu andei lendo o memorial, alguns memoriais, não li todos, mas eu li alguns memoriais e eu gostei do que eu vi. Inclusive, eu fiquei um pouco surpresa quando li o memorial de vocês, devido às grandes dúvidas que estavam chegando até a coordenação de curso, porque vocês pegaram o sentido da coisa, digamos assim. Na verdade, vocês sabem o que é o memorial descritivo. O que existe é uma certa insegurança, porque é uma coisa nova para vocês. Mas não está ruim, não. Pode melhorar? Claro que pode. Mas é por aí, o caminho é esse, do que vocês já têm construído. Uma coisa que eu senti falta no memorial descritivo, nesses que eu li. Vocês não comentaram, pelo menos nos memoriais que eu li, em nenhum deles eu vi comentário sobre as atividades que são disponibilizadas, que são sugeridas para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês no início do curso que nossas aulas não é somente esse momento que nós temos aqui, que é só uma vez por semana? A aula continua durante a semana pelo ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos tutores à distância que está para auxiliar vocês. Como é que tem sido o relacionamento de vocês com esses tutores à distância? Vocês têm entrado no ambiente virtual para tirar dúvidas, para verificar o que os tutores têm proposto para vocês? Têm entrado nos fóruns? E as atividades que os professores propõem?
Porque cada aula, cada semana, são propostas algumas atividades para vocês. Vocês têm realizado essas atividades? E se têm realizado, por que vocês não comentaram sobre essas atividades no memorial descritivo? Eu senti falta desse detalhe, porque nós não vamos relatar no memorial somente o que nós vimos na aula, somente o conteúdo da aula presencial. Temos que pensar que o memorial, ele é um memorial de todo o módulo da aula em si, não só da presencial, como da continuidade dessa aula no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos ver aqui um pouco sobre a definição do memorial descritivo. Olha só, o que é o memorial descritivo? É o registro da história do cursista, especialmente sobre o que vai aprendendo durante o curso. Tudo, olha isso aqui, gente, tudo deve ser registrado nele. Os relatos, as descrições, sugestões, os seus sentimentos, as suas propostas, além das atividades dos módulos propostas pelos tutores. Vimos aqui, olha, tudo deve ser registrado no memorial. Como é que está o relacionamento de vocês aí em sala, tanto com os colegas do curso quanto com o tutor? Eu gostei muito do que eu vi nessa enquete. Vários alunos comentaram como que os tutores foram pontuais, como a presença do tutor, a atuação do tutor foi importante para a realização dessa atividade do memorial descritivo. É isso aí, gente. Como é que está essa interação de vocês com os tutores? Isso tem que estar constando ali no memorial descritivo também. Em que essas atividades que estão sendo propostas para vocês está contribuindo para o seu crescimento profissional? E isso são informações, são seus sentimentos, é o seu relato. Não é só relatar a sequência das aulas. Ah, porque aconteceu isso, nós vimos esse conteúdo, depois vimos aquele, aí a professora fez essa atividade, propôs essa atividade, depois corrigiu, pronto, acabou o relato do memorial. É mais do que isso. Vocês vão relatar a sequência das atividades, mas e as entrelinhas? E o que aconteceu aí na sala, aí no seu polo? E essa interação que vocês tiveram com os colegas? Por exemplo, a atividade que nós propomos de grupo para vocês. Quando vocês forem fazer o memorial desse módulo, como é que foi essa atividade? Como é que foi a interação com a turma? Como que o tutor contribuiu para essa atividade acontecer? O que você aprendeu com essa atividade? E depois, no ambiente virtual, o que foi proposto? Quais foram as atividades propostas pelo professor lá no ambiente virtual de aprendizagem sobre o conteúdo visto? Todas essas questões, elas devem ser observadas e devem ser relatadas no memorial descritivo. Nós fizemos, a nossa equipe preparou uma simulação para tirar um pouquinho essa dúvida, fazendo uma comparação do que é o memorial descritivo. Vamos ver essa simulação agora e depois vamos continuar falando mais sobre esse assunto, ok? Maria e Jorge são alunos do Profuncionário. São estudantes aplicados, mas Maria está pensando em desistir do curso, porque não consegue entender como pode elaborar um memorial descritivo. Ô Maria, por que tu tá assim tão triste, abatida, hein? Ai, mano, não tô conseguindo entender esse memorial descritivo. Tô desesperada e acho que eu vou desistir do curso, ó. Bicho, tu é louca? Ó, vou fazer tu entender isso rapidinho, quer ver? Tu assistiu a novela ontem? Claro que vi, tu acha que eu ia perder, era? Tá, então me conta o que aconteceu de interessante. Menino, o Laerte conseguiu se declarar pra Luísa. Daí, a Helena ficou sabendo, ó, e armou o maior barraco. Tu acredita que ainda assim a Luísa defendeu aquele homem? Esse mundo tá perdido mesmo, ó. Então pronto, mulher. O memorial descritivo é exatamente isso que tu acabou de fazer. É você fazer um relato, as memórias dos pontos que você achou mais interessante. Mano, era só isso? Falar com as minhas palavras o que eu entendi de alguma coisa? Então, bora
estudar, porque agora eu tô empolgada. Bora fazer esse memorial, ó. Viu só? Maria entendeu que o memorial descritivo é tão simples como ver a uma novela e entender o que se passou. Simples assim. É bem isso, não é? Muito interessante essa simulação. Outro dia eu estava vindo para cá, para o Instituto, e eu presenciei um acidente de trânsito. Foi uma coisa assim que me chocou muito. É muito fácil nós falarmos de coisas que presenciamos no nosso dia a dia. É muito fácil relatarmos um capítulo da novela que nós vimos ontem, ou um filme que nós assistimos há anos atrás. Eu faço muito isso lá em casa com a minha família. Às vezes a gente senta e fica relembrando dos filmes que nós assistimos, dos livros que nós lemos. E isso é muito interessante. E fofoca? Quem é que não sabe contar uma boa fofoca? É fácil, né? Todo mundo sabe. E o memorial descritivo, gente, é exatamente isso. É falar com as tuas palavras o que você entendeu, né? Quando se você pensa, mas e aquela novela que eu assisti? Ou aquele fato que aconteceu lá na minha família, ou lá na minha escola, na semana passada, e aí você vai contar para alguém, você não vai contar ali detalhe por detalhe do que aconteceu, mas os pontos mais importantes, para que a pessoa que está ali te ouvindo entenda todo o contexto, você sabe contar. A diferença entre você contar uma novela, ou narrar um filme, ou você contar um livro que você leu para o memorial descritivo, é que no memorial você vai contar todo esse contexto da aula. O que foi passado? O que foi de mais interessante que foi passado nessa aula? O que você conseguiu entender? Como é que foi a interação aí no polo? São esses detalhes que você vai registrar. Respeitando sempre, gente, as regras de produção textual. E isso a gente tem que buscar. Nós vamos ver mais para frente alguns detalhes sobre essas questões de produção textual. Mas esse é um curso técnico de nível médio. Nós já vimos isso. Pode ter lá atrás, ter passado algum tempo. Eu sei que tem muitos de vocês que já estão um certo tempo fora da sala de aula e isso é um recomeçar. Esse curso do profissional é um recomeçar, depois de tempos parados. Mas o que a gente aprende, a gente não esquece não. Então nós vamos rever agora a estrutura do memorial descritivo. Já vimos isso antes, inclusive eu sugeri para vocês no ambiente virtual que vocês revessem tanto as aulas, a primeira aula do módulo de Fundamentos e Práticas na Educação à Distância, que foi onde nós falamos sobre a construção do memorial descritivo e pontuamos mais detalhadamente essa questão da estrutura do memorial. Sugeri também que vocês revessem a aula de informática com o professor Luiz, que fala justamente sobre o Word. Porque é lá nessa aula desse programa, e eu estive conversando com o professor Luiz, ele me disse que tem um tutorial que ensina a formatar, usar os métodos, as ferramentas de formatação de texto. Vocês vão precisar dessas informações para formatar o memorial de vocês. Observei também nos memoriais que eu estive olhando que essa questão da formatação do texto não foi observada. Vocês precisam observar o alinhamento do texto, o tamanho correto da fonte. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula sobre o memorial que nós precisamos observar as regras da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas? Revejam o vídeo dessa aula que vocês vão ver direitinho que falamos sobre isso. Essas regras, elas precisam ser observadas em todo o trabalho científico. Nosso memorial é um trabalho científico. O que está faltando? Está faltando vocês buscarem mais informações. Vocês precisam rever essas aulas. Elas estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês podem ver e rever quantas vezes forem necessário. Além das aulas que estão lá disponíveis, vocês têm outras fontes de pesquisa. Tem a biblioteca. Na escola que você estuda, que você trabalha, tem uma biblioteca? Se não tem uma biblioteca na escola, com certeza
tem uma biblioteca na sua cidade, no seu município. Não é verdade? Procure. Nós temos batido bem em cima dessa tecla. Precisamos buscar o seu aprendizado, o aprimoramento do seu aprendizado depende de você. Cada um de nós temos que ir buscando. Tem dificuldade na área da formatação do texto? Ah, eu não sei como que eu vou justificar o texto, eu não sei como que eu vou trabalhar a questão das entrelinhas do texto, como que eu vou formatar as margens do texto do meu memorial. E como que você vai buscar isso? Isso foi trabalhado na aula de fundamento de informática básica com o professor Luiz. O material está disponível para vocês. Você tem que buscar e tem que olhar esse material. Fora isso, tem outras fontes. Busque. Tenho falado isso muito para vocês. Você precisa buscar. Não tem que ser um agente passivo. Você precisa ser um agente ativo no seu processo de aprendizagem, ok? Tô puxando a orelha, mas é isso mesmo, gente. Às vezes, a gente precisa levar um puxãozinho de orelha para ver se acorda. Saia da comodidade, tá ok? Vamos ver um pouquinho sobre a estrutura, rever a estrutura do nosso memorial. Olha só, qual é a estrutura do memorial descritivo? Ele tem a capa, a folha de rosto e o desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento do memorial descritivo, nós temos aqui 3 pontos. Primeiro ponto é onde você vai fazer um breve relato pessoal, né, um seu relato pessoal. Qual é o teu polo? Qual é o nome do seu tutor? Esses detalhes, quais são as suas expectativas? Aqui no ponto 2, as suas expectativas para o módulo ou para a disciplina. Que expectativas são essas, gente? Quando a gente fala aqui expectativa, é o que você espera do curso. Não começou ainda o curso. O que você espera? O que você acha que é? É isso que são as suas expectativas, é o que você espera para esse módulo. É isso que você vai colocar aqui no item 2. No item 3, sequência das atividades propostas na disciplina e os assuntos abordados. Nesse item aqui, olha, é onde você vai abordar, você vai colocar os temas que foram trabalhados, todos eles, as atividades que foram desenvolvidas, qual foi a interação que vocês tiveram aí no polo, tanto com os colegas quanto com os tutores. Vão relatar também sobre todas as atividades. Inclusive, gente, não só a atividade que vocês fazem aí no polo, mas as atividades do ambiente virtual também. Depois nós vamos aqui para a conclusão. Na conclusão é onde vocês vão colocar a avaliação do seu desempenho. Aqui na avaliação do seu desempenho, você vai colocar, vai pontuar também. Além do que você aprendeu, se você tem alguma sugestão, tem alguma crítica, o que pode ser melhorado? É aqui que você vai pontuar essas coisas. Referências segundo a ABNT, isso é um ponto muito importante. Além do material utilizado no curso, você fez uso de outro tipo de material? Você buscou outra fonte? Se você buscou, aqui na referência você vai colocar que fontes foi essas. Lembra que às vezes nós propomos para vocês no ambiente virtual algumas sugestões de leitura? Vocês leram? Se leram, esse material que foi sugerido para vocês foi útil na sua aprendizagem? Então, se foi, você vai colocar, você vai relatar sobre ele aqui. Um outro ponto que chegou até mim, uma outra dúvida que chegou até mim, através do chat. Na última aula, teve um aluno que fez a seguinte pergunta. As atividades que nós fazemos no ambiente virtual, elas valem ponto? E aí, gente? Elas valem ponto? Quando nós vimos lá a questão do sistema de avaliação, o que vale ponto? Vale ponto a atividade avaliativa que você faz aí no polo e a construção do memorial descritivo. A resposta que eu passei para a tutora, ela não vale ponto diretamente, mas ela vale ponto indiretamente. Sabe por quê? Porque nós vimos aqui agora e acabamos de ver que todas as atividades precisam ser comentadas no memorial descritivo.
Então, indiretamente, essa atividade que está sendo proposta para você no ambiente virtual de aprendizagem, ela vale ponto, porque ela precisa ser realizada para que o seu conhecimento seja aprimorado e para que você possa falar sobre ela no memorial descritivo. Como que você vai falar sobre uma coisa que você não conhece? Como que você vai relatar um acontecimento que você não presenciou ou que você não viveu? E aí eu pergunto, eu rebato e devolvo a pergunta para vocês. A atividade do ambiente virtual é importante? Ela vale ponto? Qual é a sua resposta? Qual é a sua opinião a respeito? Então, nós temos que ficar bem atentos com relação a isso, certo? Vamos ver aqui. Aqui, olha, nós temos um pouquinho mais sobre a formatação do nosso trabalho. Vamos ver, o formato do papel, ele tem que ser o papel A4, tá? E aqui nós vamos ver como é as margens que são definidas para o nosso memorial descritivo. Aqui, gente, olha, nós temos aqui, isso aqui é como se fosse o papel A4, tá? Esse contorno. Essas linhazinhas são o nosso texto. Isso aqui, ó, essa parte aqui é a nossa margem superior e ela deve ser definida aqui com 3 centímetros, margem superior. Essa daqui, ó, é a nossa margem esquerda, que deve ter também 3 centímetros. Aqui nós temos a nossa margem inferior, que deve ser definida com 3 centímetros. E a margem direita do texto, que é essa daqui, 2 centímetros. Como é que você vai saber o funcionamento, como vai realizar essa formatação das margens? Já falei para vocês, lá na aula de informática, que o professor Luiz já ministrou para vocês, vocês vão rever essa aula. Tem dúvida de como formatar o texto? Tem dúvida de como definir as margens do texto? Volte a assistir a aula do professor Luiz e você vai esclarecer essas dúvidas. Você precisa buscar. Vamos continuar vendo sobre a formatação do nosso texto. O texto em si, gente, que é esse espaço aqui. Nós trabalhamos as margens aqui, certo? Agora vamos ver a formatação do texto. O próprio texto. Como é que ele deve ser formatado? O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5. Esse espaçamento de entre linhas, gente, é esse aqui, ó. É o espaço que tem entre uma linha do texto e outra. Esse espaço é o espaço da entrelinha. Vamos ver aqui a fonte, tamanho da letra. A fonte é o tamanho da letra. Quando a gente fala em fonte, estamos falando da letra. A fonte, ela deve ser preferencialmente a Times, preferencialmente, viu, gente? Tamanho 12 ou Arial tamanho 11. Então, se você for verificar lá no Word, tem muitas opções de fontes diferenciadas. Tem fontes de tudo quanto é jeito. Mas para trabalho científico, ou você utiliza a Times ou você utiliza a Arial. Não tem que ficar brincando, inventando, escolhendo aquelas letrinhas cheias de voltinha, cursiva, não. É uma dessas duas fontes aqui, ponto, ok? Então, vamos lá. Outra pergunta que foi feita. Como é que é realizada a avaliação do memorial descritivo? Nós vimos que o memorial descritivo corresponde a 60% da nota do módulo. É muita coisa. Então, o memorial ele precisa estar muito bem elaborado, bem feito, para que você consiga a nota máxima. O que é observado no momento da avaliação? Nós vamos ver isso aqui. Olha só, os itens para avaliação do memorial descritivo. Domínio ou conhecimento do assunto abordado do módulo. Isso aqui vale 1,5 ponto. Se não tiver muito dentro, apresentar, se você não apresentou no memorial que tem domínio do conhecimento sobre o assunto que foi abordado, você vai ter a nota parcial. Se você não apresentou domínio nenhum, você vai ter nota nenhuma, tá? Outro ponto que é abordado aqui, que é a avaliação, objetividade no relato apresentado.
Sobre a questão da objetividade, o que é que eu quero chamar a atenção? Lembra que eu falei para vocês que quando nós vamos relatar, por exemplo, o capítulo da novela, como vimos na simulação, a gente não fica ali pontuando detalhe por detalhe, a gente vai nos pontos mais importantes. Isso é ter objetividade, é ser pontual. Porque durante um módulo, nesse nosso módulo, por exemplo, nós teremos 8 aulas. Terminamos as 8 unidades, na semana passada, mas fora a aula de hoje, nós ainda teremos mais uma aula que vai encerrar o módulo. Então, todas essas aulas, elas têm que ser comentadas no memorial descritivo. E se você for falar de forma muito pontual, que tem gente que eu observei isso também, que está simplesmente copiando o conteúdo dos módulos para colocar no memorial descritivo, gente, também não tem condições. Objetividade, você tem que ser mais pontual, mais objetivo, tá? Para que o memorial ele seja mais sucinto. Vamos ver lá. Essa objetividade, se existe, ela vai valer 1 ponto. Se está parcialmente, ou seja, não está muito dentro do que está sendo solicitado, ela vai valer meio ponto. Se não existe objetividade nenhuma, vai valer nada também. O próximo ponto, o item que é avaliado. Apresentou com clareza a rotina de trabalho para a confecção de todas, olha aqui, ó, gente, todas as atividades solicitadas. Todas as atividades indicam aqui, olha, inclusive as atividades do ambiente virtual. Fiquem atentos nesse detalhe. Se esse item aqui foi observado, ele vai valer 1,5 ponto. Se foi observado parcialmente, ele vai valer 1 ponto. Se não foi observado de jeito nenhum, olha a nota que você vai ter. Próximo item avaliado. Fez uma autoavaliação do seu processo de aprendizagem. É justamente naquela parte da conclusão, onde você vai se autoavaliar. O que você aprendeu? Como é que foi o seu empenho no curso? Isso é a autoavaliação. A autoavaliação ela vai valer 1 ponto, se foi feita a contento. Caso contrário, vai valer meio ponto, se foi parcial, ou ponto nenhum, se você não realizou. O último item a ser avaliado. Utilizou das ferramentas em EAD e fez contato com o tutor? Se fez, 1 ponto. Se não fez, fez parcialmente, meio ponto. E se não fez, não vai ter ponto algum. Lembra que eu falei ainda há pouco que vocês têm os tutores à distância? Existe uma equipe muito grande que está ao seu dispor. Você está utilizando esses recursos? Você tem entrado com frequência no ambiente virtual de aprendizagem? Tem revisto as aulas? Tem falado com seu tutor à distância? Porque cada vez que você entra no ambiente virtual de aprendizagem, fica registrada a sua entrada lá. Se você não entra no ambiente virtual, o sistema registra, não houve entrada. Se você entra 3 vezes na semana, está registrado, você entrou 3 vezes na semana. E se entrou, o que você fez? Tudo fica registrado no sistema. Então, você precisa ficar atento. Busque e seja mais ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá. Falei para vocês que nós íamos ver um pouquinho sobre essa questão do plágio. O que é o plágio, gente? É outro ponto que a gente precisa, uma outra tecla que a gente precisa bater fortemente, essa questão do plágio. Vamos ver aqui a definição de plágio. Segundo Ken Kirkpatrick. Plagiar é apresentar como seu o trabalho de outra pessoa. Olha só. Alguém fez isso? Eu espero que não. Plagiar é apresentar como seu o trabalho de outra pessoa. Infelizmente, gente, no nosso meio acadêmico, existem muitos casos de plágio. E isso é muito sério. Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre essa questão do plágio. Quais os tipos de plágio que existem? Porque muitas vezes o aluno acaba cometendo o plágio por falta de conhecimento. Esse não vai ser o seu caso a partir de agora, tá? Se você decidir plagiar,
vai fazer isso consciente de que está tomando uma atitude errada, mas consciente. Pelo menos ninguém mais vai poder dizer, não, eu fiz, mas eu não sabia. Você vai ficar sabendo agora direitinho sobre essas questões do plágio, ok? Então, vamos lá. Para que você entenda o que é o plágio, tem algumas palavrinhas aqui que você precisa conhecer. A primeira delas é citação. O que é uma citação? É uma cópia, palavra por palavra, do que alguém disse ou escreveu. Quando que você vai utilizar a citação? Se você está lá fazendo o teu memorial, né, e você quer relatar que alguma frase, algum trecho lá do texto, aquilo lá que está escrito no módulo, quem escreveu o módulo do nosso módulo de funcionário de escola foi o professor João Antônio Monlevade. Então, todas aquelas palavras lá são dele, é domínio dele, é propriedade dele. Quer utilizar alguma coisa? Referencie. Aí você vai usar uma citação. Você vai colocar palavra por palavra o que o professor Monlevade disse no seu texto. Vamos supor. Então, isso é uma citação. Você vai pegar aquele pedacinho do texto, vai colocar no seu memorial. A citação, ela exige toda uma característica de formatação. Como é que você vai saber direitinho como funciona essa formatação da citação? Você precisa pesquisar nos livros de metodologia, porque nós não vamos ter tempo de trabalhar esses detalhes aqui na nossa aula hoje, tá? Precisou fazer uma citação? Busque um livro de metodologia científica lá na biblioteca e verifique direitinho como é que isso tem que ser feito, tá? Porque se você utiliza um trecho lá do livro no seu trabalho e não especifica que foi uma citação e não coloca o nome do autor, é plágio. Então, vamos ver mais uma palavra aqui. Paráfrase. O que é uma paráfrase? Numa paráfrase, você reformula com suas próprias palavras algo que sua fonte disse. Como é que funciona isso? Você vai pegar um trecho do livro lá do módulo que o professor Monlevade escreveu e você vai falar com as suas palavras o que ele disse. Mas a ideia, o contexto é dele. Foi ele que estudou, foi ele que pesquisou para chegar naquela conclusão. Mesmo quando você fala com as suas palavras o que o autor disse, você precisa referenciar. Então, quando eu digo assim, o plágio, ele é quando eu pego o trabalho, se eu pegar o trabalho de outra pessoa e falar, não, esse trabalho é meu, então eu estou plagiando. Mas quem foi que escreveu isso? Que nós acabamos de ver aqui, né? Então, eu tenho que dizer, segundo, por isso que nós vimos ali, segundo quem, o plágio é isso. Mesmo se eu disser com as minhas palavras, alguém pesquisou para saber isso, alguém estudou para chegar nessa conclusão. A paráfrase também precisa ser referenciada. Vamos conhecer mais algumas palavras aqui importantes. Resumo. O que é o resumo? Olha só, assim como a paráfrase, o resumo de uma fonte é feito com suas próprias palavras. É mais curto e não segue a fonte tão de perto quanto a paráfrase. Então, no resumo, você vai fazer vai resumir, vai colocar em suas palavras também, mas você precisa colocar a referência do mesmo jeito. Quem foi que escreveu? E aqui é o que nós estamos dizendo. Temos que referenciar, identificar a fonte da citação, da paráfrase ou do resumo. E nós temos vários tipos de plágios, gente. E esses tipos têm que ser observados, porque se você não referencia, se você não coloca lá a referência de quem foi o autor, se você está tomando como seu o trabalho que outra pessoa desenvolveu, você está plagiando. E plágio, gente, é crime previsto em lei, tá? Uma pessoa que plageia, que toma a ideia de outro, está roubando a ideia de outra pessoa. E isso é crime. Isso pode dar de 1 a 3 anos de detenção ou pagamento de multa, tá?
agora que a gente já tem essas ideias, revimos aqui como é que vamos construir um memorial descritivo, já sabemos o que é o plágio, vamos ver um tutorial sobre a postagem do memorial descritivo. Como fazer para postar o memorial descritivo? Foi uma das outras dúvidas que nós vamos tirar agora. Vamos lá? Nós vamos ver agora como fazer a postagem do memorial descritivo. Vamos iniciar aqui desde o momento em que nós vamos salvar o memorial. Nós temos aqui o arquivo do nosso memorial descritivo e vamos salvar esse arquivo aqui. Como é que vamos fazer isso? Vamos aqui em arquivo, salvar como, vai abrir aqui essa janela, que é a janela do Explorer, e nós vamos escolher aqui onde nós vamos salvar esse arquivo. Temos aqui uma pasta, olha, curso infraestrutura escolar. Com certeza você já tem aí um local no seu computador específico onde você salva as atividades do nosso curso. Então vamos aqui. Temos o local onde nós queremos salvar, temos o nome do arquivo aqui, olha, memorial descritivo. E agora vamos clicar aqui. Tá? Salvar. Então, esse nosso arquivo aqui, memorial descritivo, ele já está salvo aqui dentro do nosso curso, da pasta Curso de Infraestrutura Escolar. Vamos abrir a pasta aqui. Observe, aqui está o arquivo salvo, tá vendo? Nós acabamos de salvar esse arquivo. Então, agora, vamos fechar o arquivo aqui que está aberto. E aqui, nós entramos aqui na nossa página do curso, do nosso ambiente virtual. Essa é a página que vocês conhecem. E aqui nós vamos selecionar a disciplina. Aqui nós temos uma disciplina exemplo, mas vocês vão selecionar a disciplina que corresponde ao memorial descritivo que vocês estão fazendo. Vamos aqui entrar na disciplina. Aqui na página, essa é a página da disciplina, aqui no nosso caso a disciplina exemplo. Vamos navegar aqui. Aqui embaixo, olha, nós temos a tarefa, estão vendo aqui, olha, tarefa memorial descritivo. É aqui que nós vamos entrar para fazer a postagem da nossa tarefa, do nosso memorial descritivo. Quando a gente abre aqui a página da tarefa, vai aparecer aqui, gente, as orientações, como é, olha aqui, tarefa, memorial descritivo e como nós vamos, as orientações de como esse memorial, essa tarefa vai ser realizada. Vamos navegando aqui no final da página. Observem. Aqui nós temos o status de envio. Período de realização, estão vendo aqui, ó? E aqui nós temos o status de envio. Aqui no status, observem que aparece aqui que nenhuma tentativa, ainda não houve nenhuma tentativa de postagem, que é o que nós vamos fazer agora. O status de avaliação, não anota, porque nós não postamos ainda. Aqui está a data de entrega. Observe, gente, que após esgotar o prazo de data de entrega, vocês não vão mais conseguir fazer a postagem da tarefa, do arquivo da tarefa. Então, vamos lá. Chegamos até aqui, vamos clicar aqui, olha, em adicionar tarefa. Clicando em adicionar tarefa, nós vamos ser enviados para o local onde está a nossa atividade. Olha só, navegando, abriu essa página aqui, ó, envio de arquivos, tá? Observe, esse ícone aqui, nós vamos entrar por aqui nesse ícone, clicar aqui, abriu essa nova janela. Olha aqui, selecionar arquivo. Vamos clicar neste botão e aí nós somos direcionados para o local onde nós salvamos o nosso arquivo. Vamos aqui em documentos, que é onde está a nossa pasta,
E aqui nós temos a nossa pasta, Curso de Infraestrutura Escolar. Foi aqui que nós salvamos o arquivo do memorial, lembram? Então, abrimos a pasta. E aqui está o nosso arquivo, Memorial Descritivo. Clicamos no arquivo e pedimos para abrir. Olha aqui, ó. Clicamos aqui neste botão, abrir. Olha só, Memorial Descritivo, nosso arquivo. Então, vamos aqui, enviar, vamos clicar aqui em enviar arquivo. Observe que quando você clicou em enviar arquivo, o arquivo, olha só, ele aparece aqui nesse campo, que é o local onde mostra os arquivos que você selecionou para enviar. Só que aqui, gente, uma vez que o arquivo vem para cá, não quer dizer que ele já foi enviado. Nós temos que pedir para enviar esse arquivo. Olha só, observe que aqui nós temos um botão, salvar mudanças e cancelar. Vamos supor que você puxou o arquivo errado. Então, você vai clicar em cancelar e fazer tudo de novo. Mas se o nosso arquivo está correto, como está aqui, vamos clicar em salvar mudanças. Voltando lá para o final da página. É a mesma página, a gente só vai tendo campos novos cá embaixo, tá? Olha só aqui. Observe aqui, olha, status de envio, enviado para avaliação, ok? Aí, não acabou ainda. O que foi enviado? Observa aqui, olha, status de envio, enviado para avaliação. O que foi enviado? Olha só, envio de arquivo, memorial descritivo. Agora, vamos aqui em editar envio, ó. Clicamos aqui. Voltamos lá para o final da página. Sempre quando você solicita uma nova abertura, a página ela volta para o começo, tá? Olha aqui. Salvamos. Ó, o nosso status, ele está dizendo que o nosso arquivo ele foi enviado, ok? E é isso. Sem segredos. E aqui está feita a nossa postagem do memorial descritivo. Viram aí? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês sobre o memorial descritivo. Vamos agora na apresentação das atividades de hoje. Nós temos aqui na questão número 1. Em relação ao memorial descritivo, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção correta. Então, eu estou apresentando para vocês aqui, olha, algumas afirmativas que vocês vão analisar se estão certas ou não, tá? Que temos mais algumas alternativas. E aqui, você vai escolher qual dessas opções aqui é a correta, baseado na análise dessas afirmativas, ok? Vamos à questão número 2. Observe as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui também nós temos algumas afirmativas. Você vai analisar para se são verdades ou falsas. Após a análise, você vai escolher uma dessas alternativas aqui, que vai preencher corretamente as lacunas. Na questão número 3, vamos lá. Trata-se de uma cópia, palavra por palavra, do que alguém disse ou escreveu. Em um escrito, é indicada pelo acréscimo de aspas no início e no final da transcrição, ou pela sua colocação em um parágrafo separado do texto principal e recuado. É sempre referenciado, seja no próprio texto ou no rodapé. Estamos nos referindo a... Temos aqui 5 opções e você vai analisar sobre o que nós estamos falando aqui nesse texto. Questão número 4. Analise as afirmativas sobre plágio e escolha a opção correta. Aqui nós temos algumas afirmativas, tá?
mais algumas afirmativas aqui, que você vai analisar se é verdadeira ou falsa e vai escolher aqui a opção correta, que vai preencher uma dessas aqui é a questão que vai corresponder à resposta dessa questão número 4. Vamos agora com a atividade, daqui a pouquinho eu volto para a correção. E aí, tiveram alguma dificuldade na execução da atividade? Vamos às correções para ver como é que ficou? Na questão número 1, em relação ao memorial descritivo, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção correta. Então, a alternativa 1 é o registro da história do cursista, especialmente sobre o que vai aprendendo durante o curso. Essa está correta. Alternativa 3 é o local onde o cursista vai anotando suas emoções, descobertas, sucessos e insucessos que marcam sua trajetória do curso. A 2 aqui vocês viram que está errada, né, gente? Então, a resposta aqui, a afirmativa 4, é o local onde tudo deve ser registrado, como relatos, descrições, sugestões, sentimentos, propostas, além das atividades dos módulos propostas pelos tutores. A 5, vamos desconsiderar. E agora vamos à escolha da opção correta, que é a opção B, que é a alternativa 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos à questão número 2. Observe as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos à primeira afirmativa. O memorial descritivo pode ser comparado com o relato de um capítulo de uma novela, filme, livro, etc. Isso aqui é verdade. No memorial descritivo, o aluno deve registrar as memórias das aulas, das atividades executadas em sala e durante a semana no ambiente virtual de aprendizagem. Também é uma afirmativa verdadeira. O memorial descritivo deve ser apresentado na seguinte estrutura: capa, folha de rosto, desenvolvimento, conclusão e referências. Também é uma afirmativa verdadeira. Essa última afirmativa aqui é falsa. Vamos ver como ficou o preenchimento correto das questões acima. E aqui nós temos a letra E, que é verdade, verdade, verdade e falso. Vamos à questão número 3. Trata-se de uma cópia palavra por palavra do que alguém disse ou escreveu. Em um escrito, é indicada pelo acréscimo de aspas no início e no final da transcrição, ou pela sua colocação em um parágrafo separado do texto principal e recuado. É sempre referenciado, seja no próprio texto ou no rodapé. Estamos falando de citação. Então, essa transcrição aqui refere-se à citação. Questão número 4. Só fazendo um adendo aqui nessa questão número 4, gente. Devido ao tempo da nossa aula, nós não chegamos a ver detalhadamente sobre essa questão das leis. Mas vamos ver se você conseguiu acertar. Analise as afirmativas sobre plágio e escolha a opção correta. Na afirmativa primeira aqui, o artigo 33 da Lei 9.610 de 98, que é a lei que trata sobre plágio, essa lei aqui, tá? Diz que ninguém pode reproduzir a obra intelectual de um autor sem a permissão deste. Então, essa afirmativa é verdadeira, essa a gente desconsidera. Na afirmativa 3, tomar emprestado o trabalho de outros estudantes, plágio direto e plágio mosaico são exemplos de tipos de plágio. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tipos de plágio, tá? Que é a questão 3 é uma afirmativa correta.
Na afirmativa 4, o artigo 299 da Lei 9.610 de 98 define o plágio como crime de falsidade ideológica em documentos particulares ou públicos. Então, essa afirmativa 4 também é verdadeira. A 5 nós vamos desconsiderar, que ela está errada. E a alternativa aqui, a afirmativa 6, dificuldades de escrever, falta de instruções e insegurança são alguns dos motivos que levam os estudantes ao plágio, que também está correta essa afirmativa. Vamos ver aqui como que ficou a opção correta, que é a B, que é a afirmativa 1, 3, 4 e 6 estão corretas. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Tá, fora essa revisão que nós vimos aqui, nós tivemos algumas contribuições no chat agora do polo de Buritis e, deixa eu ver aqui, do polo de Cujubim. Os tutores nos passaram os seguintes comentários sobre dúvida dos alunos. Os alunos entenderam, foi o que eles nos passaram, como se produz o memorial, como fazer para produzir o memorial, entendem a aula. A dificuldade maior está em passar esse entendimento para o papel. Aí eu trago para vocês assim, o que nós temos sempre falado desde o início desse módulo? Quando a gente fala na formação do profissional da escola, do funcionário da escola. Nós sabemos que a maioria de vocês estão há muito tempo fora da sala de aula. E temos tocado muito na tecla, seja um agente ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. O que eu posso dizer para vocês, gente? Essa dificuldade de produção textual é uma dificuldade que cada um de vocês vai ter que buscar sanar. Como vocês vão fazer isso? Pesquisem a respeito da produção textual e pratiquem. Não existe melhor maneira de aprender a fazer alguma coisa do que fazendo. Então, é a prática que vai levar à perfeição. Você precisa praticar. Não tenha medo de tentar. E não deixe que essa dificuldade que você está tendo agora sirva de motivo para que você desista do curso, que jogue a toalha. Persista. E procure praticar mais na produção textual, porque é a prática que vai te levar à perfeição. Outra dúvida, outro questionamento que foi passado foi da dificuldade no manuseio, no próprio manuseio com o computador. Gente, volto a repetir, essa dificuldade só vai ser sanada com a prática. Nós vimos ali no módulo de Fundamentos e Prática da Educação à Distância, toda aquela história das tecnologias. Então, se nós formos verificar, nós estamos, eu me incluo nisso também, né, até por questões de idade, nós não somos da era da informática. Quem é da era da informática é quem já nasceu nos nossos tempos agora. Né? Hoje nós temos as crianças de 2 anos que já conseguem acessar a internet muito bem, obrigado. Não sabem nem ler nem escrever, mas já acessam a internet. Então, eles são da era da informatização. Nós que não nascemos nessa era, temos que correr atrás do preju. Temos que correr atrás do prejuízo e buscar aprimorar esses conhecimentos. Então, isso vai ter que ser uma busca de cada um. Quando eu disse para vocês que cada um de vocês tem que ser agente ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, também era disso que eu estava falando. Nós temos que correr atrás, tá? O que nós queremos? Qual é o seu objetivo? É terminar o curso? É ao final desse curso técnico que você está fazendo continuar? Cursar um curso de graduação, um curso de pós-graduação? Essa é a proposta. Então, nós temos que buscar. Cada um de vocês precisa buscar sanar a sua dificuldade. Outra questão que nos foi apresentada no chat de hoje foi da falta de tempo.
Foi colocado que os alunos até estão entendendo o que tem que fazer, que precisam buscar, mas que devido ao trabalho não resta tempo suficiente para buscar esse aprendizado. Volto a dizer, você é o agente ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. A responsabilidade do teu ensino é sua. Todos nós temos N afazeres, mas se eu quero e quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Então, se eu tenho um objetivo na minha vida, se eu tenho um sonho, a responsabilidade de realização do meu sonho é minha. E a responsabilidade de realização do seu sonho é sua. É o objetivo terminar o curso do profissionário com qualidade? Então, vamos tentar trabalhar a agenda. Eu sei que cada um de vocês tem suas dificuldades, mas é uma questão de termos o foco e procurar observar e procurar ver o que é mais importante. De repente, tem alguma coisa que a gente pode abrir mão no momento para investir nos estudos. Né? A gente nunca pode, uma coisa que minha mãe já me falava, ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra, nem que seja por um breve momento. Eu espero, sinceramente, ter contribuído para o aprendizagem de vocês. Não permitam jamais que essas dificuldades que vocês têm encontrado sirva de empecilho para vocês chegarem ao final do curso. Sejam persistentes, sejam ativos no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Não desistam, porque esse negócio de desistir são para os fracos. E nós não somos fracos, vocês não são fracos. Tá? Tem dificuldade? Tem, mas elas foram feitas para ser superadas. A semana que vem, nós teremos uma revisão do todo o nosso conteúdo e teremos a nossa atividade avaliativa do módulo de funcionários de escola. Estudem, preparem-se e já vão trabalhando, procurem trabalhar na construção do memorial descritivo deste módulo. Até a próxima aula e tenham uma ótima semana.